uma briga, uma repreensão, um escândalo, um boicote. A primeira coisa que geralmente passa pela mente quando se menciona a palavra conflito, algo desagradável, que estraga um relacionamento. A palavra é frequentemente usada em um contexto político, conflito armado, e está associada a algo perigoso, perturbador. Se considerarmos esse conceito de forma imparcial, sem coloração negativa, podemos dizer que o conflito é um distúrbio de equilíbrio. É uma situação que está fora do padrão normal de existência. Se o equilíbrio for perturbado, é necessário restaurá-lo. Organizar a vida de acordo com o esquema habitual. Ou seja, um conflito é uma situação que ocorreu como resultado de um evento imprevisível. Em princípio, essa descrição pode ser aplicada a todos os conflitos, sejam eles de organismo-ambiente, humano-humano, humano-sociedade ou humano-história. Há várias classificações de conflitos. Uma seção inteira da psicologia se dedica ao estudo desse fenómeno e é chamada de conflitualidade. Na estrutura deste artigo, proponho considerar os conflitos do ponto de vista de seu curso e dividi-los em externos e internos. Os conflitos externos são conflitos entre o organismo e o ambiente. Eles ocorrem no contato limite de uma pessoa com o mundo exterior. O equilíbrio na interação homem-ambiente é perturbado. Esse grupo pode incluir todos os conflitos que surgem entre uma pessoa e algo ou alguém externo. Os conflitos internos, na psicologia, eles são geralmente chamados de conflitos intrapessoais. Nada mais são do que um choque dos nossos fenómenos internos. Por exemplo, a crença de que se deve ser sempre educado e o desejo de responder a grosserias com grosserias. Ao permanecer educada, a pessoa alimenta a sua crença de que fez a coisa certa, mas ela se sente insatisfeita por não ter expressado sua verdadeira atitude, por não ter se defendido. Nesse caso, ela pode ter um longo diálogo interno para se acalmar e provar a si mesma que fez a coisa certa. O problema está no fato de que a repetição de tais situações leva a um sentimento persistente de insatisfação e, às vezes, até mesmo à depressão. Muitas vezes, as regras, normas e crenças aprendidas desde a infância e os desejos que uma pessoa tem no período atual entram em conflito. Meninas e meninos bem criados por bons pais e mães costumam ser muito vulneráveis na idade adulta. Eles foram educados com boas maneiras, mas não foram ensinados a ouvir a si mesmos e a seus desejos, a impor limites e a se defender. Criados por pais atenciosos que os protegeram da crueldade e da feiura do mundo, quando adultos eles se tornam, na melhor das hipóteses, esquisitos com óculos cor-de-rosa, confiantes e ingênuos. Eles são os que mais facilmente se ofendem e são enganados. E é nelas que ocorre a maioria dos conflitos internos, porque a educação dita que é necessário se comportar bem, mas a realidade mostra que isso nem sempre é necessário. E aqui você pode ver com frequência a incongruência, a discrepância entre as manifestações externas e as necessidades internas. E isso nada mais é do que uma mentira. Mentir para si mesmo. Eu quero uma coisa e faço outra. O auto-engano implica o engano dos outros. É assim que o conflito interno se transforma em conflito externo. O interlocutor, em um nível não verbal, sente o engano, a trapaça, a mentira, e não acredita na resposta. Muitas vezes, o conflito interno não é percebido. A pessoa sente desconforto, mas não entende a que ele está relacionado. A psique está em tensão, é necessário reduzir a ansiedade, mas o hospedeiro tem defesas psicológicas poderosas que impedem a conscientização. E então aparece um sintoma corporal. Isso é o que se chama de psicossomática. Todas as doenças são causadas por nervos. Uma frase bem conhecida, e ela tem uma base teórica. Os problemas inconscientes estão procurando uma saída. Se não encontrarem o caminho para a consciência, eles se manifestam em um nível corporal. Devido a problemas psicológicos, o soma, corpo, reage. Daí surgem as doenças psicossomáticas, que incluem gastrite, psoríase, eczema, úlcera estomacal e outras doenças. Estudo de caso. Diana, 21 anos de idade, casada. Tem um filho de 1 ano e meio. Ela mora no mesmo apartamento com o marido, a sogra e 2 irmãs do marido. Sofre de congestão nasal crónica, o que a obriga a usar constantemente gotas vasoconstritoras. Ela sofre de desconforto grave. No processo de terapia, descobriu-se que ela teve esse problema pela primeira vez durante a gravidez, à qual atribuiu a ocorrência do sintoma. Após o parto, o sintoma não desapareceu. Acontece que o sintoma apareceu pela primeira vez depois que Diana se mudou para o apartamento com o marido e os parentes dele. Nesse processo, ressurgem fortes sentimentos pelos parentes de seu marido. Diana descreve sua condição. Estou sufocando nesta casa. Não tenho espaço suficiente. Não tenho meu próprio espaço. Tudo ali é estranho e selvagem para mim. Então, durante o experimento, uma frase é formulada.
Não quero respirar o mesmo ar que eles. Quando Diana se deu conta desse momento, sentiu-se muito aliviada. Gradualmente, o sintoma foi desaparecendo à medida que começamos a trabalhar no reconhecimento de seus limites, necessidades e maneiras de tornar sua vida com os sogros mais confortável. Cerca de 6 meses depois, um incidente revelador aconteceu com Diana. Ela foi para a Dasha com seus pais. A situação estava tensa, pois o relacionamento de Diana com sua mãe é bastante complicado. No território dos seus pais, ela tem de seguir as regras e fazer apenas o que a mãe quer que ela faça. Depois de ficar no chalé por um dia inteiro, Diana volta para casa de carro, passando pelos campos de colza. Aos poucos, ela começa a se sentir cada vez pior. Seus olhos lacrimejam, seu nariz escorre e sua temperatura sobe. Depois de 1 hora em casa, Diana se sente completamente doente. Ela tem certeza de que está sofrendo de um ataque agudo de alergia à colza. Mas o que realmente aconteceu? Uma situação típica de estrangulamento, imposição da vontade de outra pessoa, violação de limites, causa forte resistência. Os sentimentos em relação aos violadores são proibidos, pois podem levar a um forte afeto e escândalo. A psique pressiona a sua realização e a subsequente manifestação de sentimentos. Os fenômenos inconscientes vêm à tona por um caminho familiar, por meio de sintomas corporais, novamente congestão nasal, catarro, etc. Em uma terapia posterior, Diana desenvolveu uma maneira ecologicamente correta de afirmar seus limites e o sintoma a deixou para sempre. Aqui vemos um conflito intrapessoal entre a necessidade de declarar os próprios desejos, de afirmar os próprios limites e a incapacidade de falar sobre isso devido à proibição de expressar negatividade e discordância com os parentes, tanto os dela quanto os do marido. A cliente teve uma experiência traumática na infância em uma família em que a mãe autoritária não considerava as necessidades e os desejos dos filhos e os punia constantemente por desobediência. Portanto, qualquer discordância em relação à opinião dos membros da família era impressa na psique de Diana como uma punição. O perigo dos sintomas psicossomáticos é que, se ignorados, eles passam completamente para o corpo, soma, e se tornam crônicos, tornando-se uma doença real que exige intervenção médica. Portanto, é altamente recomendável estar atento aos sintomas que surgem recentemente e trabalhar com eles para evitar doenças crônicas. Deve-se mencionar também que o padrão de comportamento aprendido na infância nem sempre corresponde aos desafios do mundo moderno. Nossos pais viveram em uma época em que o mundo ao nosso redor era um pouco diferente. Assim, fomos educados para viver em uma sociedade que não existe mais. Portanto, vale a pena, às vezes, rever suas atitudes, regras e princípios e verificar se estão de acordo com a realidade. Atitudes e regras claras e rígidas, lentas e estabelecidas, criam obstáculos para a adaptação criativa e a interação com o mundo ao nosso redor. Portanto, é importante experimentar e testar novas formas de comportamento que vão além do habitual para sentir a plenitude da vida e respirar.